quando a gente junta, né, a gente vê uma cartela de cores muito variada e viva. Então isso também quebra um pouquinho aquela ideia que a gente tinha de que o Leonilson era uma cor esmaecida, triste, não. Diz que sem ele o sertão não é mais sertão. Ai, voo azulão. Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto, vamos juntos. A gente começa o Metrópolis com artes visuais. Entrou em cartaz em São Paulo uma grande retrospectiva do artista plástico Leonilson, com algumas obras inéditas para o público paulistano. O espaço da mostra Leonilson, Arquivo e Memória Vivos, é o mesmo onde foi montada uma importante exposição logo depois da morte dele, em 1993. Logo que o Leonilson faleceu, nós nos unimos, amigos e familiares dele, e montamos o projeto Leonilson. Então a gente recebeu o convite para fazer a primeira exposição dele aqui. Também era uma retrospectiva, porque naquela época o que a gente tinha eram assim, 1.000 obras do Leonilson. Hoje nós temos 3.400. O que fica é assim, não vai ser uma única exposição, sabe? A ideia é de que outras aconteçam, né? E que aí esses amigos vão estar colaborando com a gente. O Leonilson tinha uma coisa super boa, que era assim, ele tinha muitos amigos. E ele gostava muito de presentear esses amigos também. Então nós fomos cercando os colecionadores, né? E aí depois nós visitamos esses colecionadores, aí começamos a fotografar e fazer o nosso arquivo. Tanto que o arquivo acabou culminando no catálogo Raisonné, né? Com todas essas obras. Mas assim, foi um trabalho de pesquisa realmente de 25 anos. Nós organizamos essa mostra a partir do catálogo Raisonné. A sala da galeria, né, da Fiesp, ela permite 2 entradas, né? Então, propósito mesmo, a gente montou de uma maneira que você tem uma possibilidade de começar a visitação pelo começo da obra ou pelo final, né? Os trabalhos de 93. Porque é exatamente isso que a exposição deixa muito claro, né? Que a obra tem uma coerência, né? Assim, do começo ao fim. Essa obra daqui é completamente inédita, né? E ela conversa muito com essa outra daqui, que também chama Montanhas de Sal. Então essa tem as montanhas e tem a ponte também, não é? Que é uma obra que... A ponte também está sempre muito presente nas obras do Leonilson, né? Essa obra chamou Inconformado. Vamos lá. E eu acho que é mais ou menos assim, uma abertura do Leonilson, assim, não estou mais cabendo nesse mundo, não caibo mais nesse carro, não caibo, né? Eu cresci muito e eu estou com muitas dúvidas, então eu tive o prazer de conhecer aqui pela primeira vez. A gente só tinha a imagem, né? E agora eu conheci ela pessoalmente, fiquei encantada. É uma obra autobiográfica e boa parte dos trabalhos tem esse caráter de ser retratos, autorretratos do próprio artista. E muitas vezes ele se retrata, né, assim, nesse abismo, pulando, né, num poço sem fundo. A gente tem que viver, né? Para viver eu preciso pintar. A vida e a arte faz parte do salto no abismo que eu resolvi dar. O Leonilson tinha esse medo, né, de contrair a doença. Lastimável, na verdade, né, o que aconteceu com ele, né? A angústia depois de descoberta a doença também está na obra dele. Está na obra dele, tem um trabalho aqui que não é a primeira vez que eu exponho ele, que eu gosto muito. O Leonilson faz um teste para ver se tinha AIDS, contraído AIDS, né? Nesse dia que ele faz essa tela, olha só. Então ele faz a tela primeiro e depois vai buscar o resultado. É um bordado que é um verde, como se seu microfone lindo aqui, né? E no centro dele tem uma figura de um órgão, que é um estômago, né? E desse estômago sai uma escadinha, como se fosse uma veia, né? É isso, né? Assim, o Leonilson estava com medo aquele dia, né? E ele retrata, ele expõe isso nessa tela, né? Desta forma, né? Com essa imagem do estômago, porque é onde reúne todos os nossos medos, né?
trabalho dele me inspira muito, é incrível. Há muito tempo, eu sou muito fã. Olha, você é muito fã dele. O trabalho dele te arrebata por quê? Pela presença, você consegue sentir o artista em toda a obra, você consegue sentir a força, o poder que ele tem, assim. Não tem nenhum Leonilson tatuado, né? Mentira! Esse daqui foi a primeira que eu fiz dele. E essa daqui eu fiz em Fortaleza, que foi onde que ele nasceu. O desenho dele no seu corpo. Eu fico com a impressão que ele ia achar isso muito legal. Eu também. Linda exposição, tem que ver. O documentário Inesita, produção realizada em parceria da TV Cultura com o Itaú Cultural, estreia no dia 28 de março em circuito nacional. Mas ontem teve uma exibição especial do filme e a gente foi conferir. Uma estrela brasileira da história, né? Não é um fenômeno de alguns anos na TV. Ela é uma pessoa da história do Brasil. Eu acho que ela é da importância de um Mário de Andrade, de um Villa-Lobos, por toda a obra dela. Ela sempre trouxe no bojo da sua viola caipira a mais autêntica, a mais legítima, a mais verdadeira expressão da cultura popular brasileira. Isso não é apenas uma exaltação, eu estou proclamando uma verdade. Como não lembrar a marvada pinga que me atrapalha. Eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Ela abraçou a música de raiz quando isso era uma coisa só de homens. E ela abraçou a viola quando isso era proibido também para as mulheres. E levou uma vida voltada à pesquisa, ao folclore, mas ao folclore de raiz. E essa produção agora está chegando no seu final, quando ela vai entrar em cartaz dia 28 de março em todo o país. Mas o principal é a ligação dela com esse Brasil que a gente vê pouco, até hoje, na televisão. Banhou-se toda no ar. Que é importante contar essas histórias de pessoas apaixonadas que, se preciso for, brigam até por uma causa. E foi o que a Inesita fez a vida inteira, brigou e brigou por amor. Me enxergo muito nessa dificuldade da mulher, aquela coisa toda que ela tinha também, uma pessoa tão firme, tão forte. A Inesita sempre e sempre será uma rainha para nós que amamos esse estilo de música, esse estilo de vida, quase uma religião. Inesita era uma mulher muito forte, uma mulher maravilhosa, uma criatura assim de uma fortaleza fora de série. Era Inesita Barroso. Nossa irmã, na verdade é nossa irmã muito querida. Olha, o documentário tá uma coisa muito linda, abrangeu toda a vida da minha mãe, tudo com muita sutileza, muita delicadeza e muito bem feito. É esse o fim de um amor. O Itaú tem sempre a ideia e o propósito de construir a memória da arte e da cultura brasileira, por meio, naturalmente, entre outras coisas, dos seus personagens. E quando nós pensamos na Inesita, imediatamente a gente procurou a TV Cultura, né? Sabendo não só da relação histórica que ela tinha com a TV Cultura em virtude do programa, mas também do grande arquivo que a TV Cultura tinha. Conservar essa memória é tão importante quanto inovar, porque também não há inovação sem conservação. Fazer com que todo o legado da Inesita tivesse contato também com as novas gerações. Vem pra nos salvar. Um grande reconhecimento para a arte brasileira. O MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, comprou o quadro A Lua, de Tarsila do Amaral. É um óleo sobre tela pintado em 1928 e que pertencia a uma coleção brasileira.
A obra teria custado ao MoMA 20 milhões de dólares, cerca de 74 milhões de reais. Assim, ultrapassa de longe a até então obra brasileira mais cara já vendida, o quadro Vaso de Flores de Guignard, comprado por 5 milhões e 700 mil reais em 2015. É a primeira obra da artista no acervo do MoMA. A compra é um reflexo do sucesso da exposição sobre Tarsila, que o Museu de Nova York organizou no ano passado ao lado do Instituto de Arte de Chicago. E também do interesse cada vez maior pelo modernismo brasileiro. A sobrinha neta da artista Tarsilinha do Amaral, que é herdeira e administradora do acervo, enviou um depoimento emocionado para a gente. Ela entra num patamar dos grandes artistas mundiais, isso foi dito por um marchand amigo meu, realmente é um preço muito elevado e esse preço reflete a importância da obra dela. Isso consolida ela como uma das grandes artistas do mundo. Ela aqui no Brasil, nossa, é muito reconhecida, mas agora ela começa a ser reconhecida fora do Brasil, o que é maravilhoso, não só para ela, como para a arte brasileira como um todo. Então é um dia realmente especial. Metrópolis de volta. Os mexicanos estão mesmo com tudo no cinema, hein? Pela primeira vez, um diretor do país vai presidir o júri do Festival de Cannes. O escolhido é Alejandro González Iñárritu, que tem uma bonita história com o festival. Exibiu o primeiro filme, Amores Brutos, na Semana da Crítica. E 6 anos depois venceu o prêmio de direção em Cannes com Babel. O diretor disse que o cinema corre nas veias do planeta e Cannes é o coração. É bom lembrar que das últimas 6 edições do Oscar, em 5 o prêmio de direção ficou com mexicanos. O próprio Iñárritu, 2 vezes com Birdman e O Regresso. Guillermo del Toro, com A Forma da Água, e Alfonso Cuarón, por Gravidade e Roma. O Festival de Cannes será em maio. E o Metrópolis termina com outras 2 exposições que acabaram de abrir em São Paulo. O tema é o mesmo, a obra do arquiteto Rui Otaki. No Museu da Casa Brasileira você pode ver cerca de 40 projetos, como a Embaixada do Brasil em Tóquio, o Hotel Unique e os parques ecológicos do Tietê e de Indaiatuba. Já no Instituto Tomi Otaki, o foco é o trabalho como designer. Dá uma olhada aí. Um beijo para vocês. Metrópolis volta amanhã.